Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre o 2 Crônicas, capítulo 4. E eu quero desafiar você a pensar sobre o seguinte tema: um mar para se purificar. No versículo 4 de 2 Crônicas 4 diz assim: Assentava-se um mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. Interessante que temos aqui 12 bois, 12 tribos, 4 cantos da terra. Ilustrações bem reflexivas. E o ponto culminante quando a gente pensa no último sinal antes da segunda vinda de Cristo será a pregação do Evangelho a todo mundo. Então virá o fim, como diz lá em Mateus 24:14. Então, em cada direção, nós devemos levar sempre a carga da esperança e arar a terra, semeando a palavra de Deus. Então, a pia ou o mar representam o batismo, mas também a nossa necessidade diária de purificação. A nossa missão é de proclamar que somente no Senhor, que nos criou para a sua glória, existe salvação. Não podemos perder o foco. A igreja do Deus vivo é coluna e fundamento da verdade, como a gente viu lá no capítulo 3. Mas como um só povo, que possamos erguer a única bandeira que salva. Então vamos aceitar o nosso chamado de ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como diz lá em Mateus 28:19, né? E ele promete estar conosco todos os dias, até a sua volta. Mas antes da gente prosseguir aqui com essa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no canal, ativa o sininho, você vai receber muitas notificações e vai ajudar a expandir a palavra de Deus. Então deixe agora o seu like, comenta e compartilha. Assim você vai nos ajudar. E eu quero te pedir um outro favor. Leia o capítulo 4 todinho de 2 Crônicas para a gente poder então pontuar aqui algumas questões bem interessantes, né? Então começa aí logo falando sobre o quê? O mar, né? Então esse mar aí ele é descrito como tendo 10 côvados, né? De uma borda à outra, né? Sendo completamente redondo, né? Então ele é um objeto não só de purificação, mas a sua grande dimensão serve como um testemunho, né, da grandeza de Deus mesmo e do seu lugar no coração ali de Israel. Então, o tamanho e o formato circular podem ser interpretados também como símbolos da eternidade, né, de Deus, um círculo sem começo nem fim. Então, o versículo 3 vem assim, carregando aí de significado, né? Coloca assim: sobre o mar a figura de bois com 10 em cada côvado, cercando o mar ao redor. Então esses bois estão dispostos de tal forma que parecem estar sustentando o mar. E na cultura hebraica, o boi é frequentemente associado ao trabalho, ao serviço, né? Então eram animais de carga, usados, né, no cultivo, né, para a terra e outras atividades também, né, de trabalho. Então, ao posicionar bois como os portadores do mar, o texto está simbolizando o serviço e a dedicação do povo a Deus, né? Os bois também representam as 12 tribos de Israel, né? Que em muitos aspectos carregam a presença e as bênçãos de Deus ao longo da história, né? Então essa interpretação ela é bem reforçada ali, né? No versículo 4 se diz que o mar repousava sobre 12 bois. 3 voltados para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o leste, com o mar em cima deles. Então todos estavam com as partes traseiras voltadas para o centro, como se unidos ali em sua tarefa de sustentar a bacia, né? Então esse alinhamento, ele não só reforça a ideia de unidade das tribos, mas também sugere uma visão abrangente de todo o território de Israel, cobrindo ali todas as direções cardinais. Vai falando, né, da espessura do mar, né, a sua capacidade, né, de conter, né, grande quantidade de água, né, mostrando, né, a abundância, né, que é uma característica, né, prática, permitindo os rituais de purificação, mas também simboliza aí a generosidade, a abundância das bênçãos de Deus. Vai falando das bacias, né, dizendo que Salomão fez 10 bacias de lavar e as colocou 5 à direita, 5 à esquerda, né, para realizar a purificação, que é a lavagem, né, das ofertas queimadas.
Esse é um ponto bastante importante porque a purificação é uma prática central na religião judaica. E a necessidade de lavagem, especialmente das ofertas, vai sublinhar a importância da pureza no ritual durante o ato da adoração. Então, as bacias não são simples recipientes, elas são instrumentos que vão possibilitar a comunhão correta e pura com Deus. Então, a disposição das bacias, 5 de cada lado, evoca aí um sentido de equilíbrio e ordem. Então, essa disposição simétrica no espaço sagrado do templo pode ser interpretada como manifestação física da perfeição de Deus e da ordem celestial. É como se o templo, através da sua estrutura e objeto, estivesse refletindo a perfeição e a ordem de Deus, servindo ali, então, né, de uma forma ordenada pelo Criador. Vai falando dos suportes, né, que os suportes eram ornamentados com leões, bois e querubins, que são também figuras, né, com significado profundo na tradição hebraica. Os leões, eles são associados à realeza, a poder, né, então simbolizam a majestade de Deus. Os bois estão ligados ao serviço e à dedicação. E os querubins são seres celestiais, né, que frequentemente guardam ali os lugares sagrados, né, como a gente, né, viu descrito ali no Jardim do Éden. Então, a presença deles no suporte serve para nos lembrar do caráter sagrado, né, e divino do templo. Então, além dessa função aí, né, desse ritual, esses suportes, as bacias, também tem um propósito prático, né? Porque sugere, né, a disposição, facilitando ali esses rituais e as funções dos próprios sacerdotes. Novamente começa, né, a estabelecer ali a localização dos suportes, mostrando ali a simetria, né, que reforça aí o sentido de equilíbrio e a ordem, porque, né, 5 dos suportes à direita, 5 à esquerda, né, que pode estar até associado, né, a outros simbolismos, né, perto ali de partes do templo. E aí depois vai começar a descrever o que? Os utensílios, né? E os utensílios, eles têm todos um propósito funcional, mas também carregam um peso simbólico, né? Que vai sempre apontar para o sagrado e para a importância ali do templo, né? Dentro da cultura. E o versículo 11 vai começar descrevendo logo a menção de Hiro, que era um mestre artífice que Salomão recrutou para a tarefa de criar esses utensílios. Então, a menção, né, dele sugere o quê? A importância da habilidade artesanal e do cuidado na criação dos itens para o templo, né? Então, não são objetos comuns, são obras de arte que são inspiradas, né, e feitas por um mestre na sua área. Então, portanto, é digno de estar ali tocando no que vai ser sagrado, né? Os utensílios são descritos de uma forma rápida, né, na sua sucessão, as bacias, as pás, as bacias de sangue, e cada um desses itens tem um propósito ritual, né? As bacias, por exemplo, são usadas para lavar e purificar, né, que é um tema recorrente aí, né, que vai mostrar a necessidade da pureza no templo, né? As pás provavelmente são usadas para manusear o carvão ou a cinza dos sacrifícios, e as bacias para coletar o sangue, né, que era um elemento importante aí no ritual, né, reforçando aí o caráter do sagrado e a seriedade, né, que os rituais eram feitos ali no templo. Nós temos ali descrevendo, né, as duas colunas, né, Jaquim e Boaz, né, que a gente já falou também, né, com esses significados simbólicos, né? Jaquim significa ele estabelecerá e Boaz nele está a força, evocando aí ideias de estabilidade, força, presença constante de Deus, né? Então, com esses pilares logo na entrada do templo, essas colunas podem ser vistas ali como guardiãs, né, como símbolos da fé, né, da firmeza da fé de Israel. Começa a apresentar ali a partir do versículo 14 até o 16 uma variedade de bases, bacias e outros utensílios, todos feitos de bronze polido, né? Então a escolha desse material é importante porque é durável e tem uma adequação, né, para o uso do ritual. Ressoa também, né, a riqueza e, né, a majestade que está associada ao templo, né, porque o bronze, quando ele é polido, ele tem um brilho dourado, refletindo ali a luz e vai adicionando aí o ambiente aí sagrado, né, fica mais luminoso. Então, esses materiais
são fundidos, né, no Vale do Jordão. E isso reitera aí a vasta quantidade de bronze utilizado, né, mostrando aí a grandiosidade que foi feita ali no projeto do templo. E aí vai recapitulando, né, logo, né, nos próximos versículos, mostrando aí o altar de ouro, as mesas onde o pão da proposição era colocado, os candelabros com suas respectivas lâmpadas, né, que deveriam ser acesas de acordo com a regulamentação, né, e o destaque aqui vai ser que o material predominante é o ouro, né, então o metal conhecido por ser raro, né, ter uma raríssima beleza, durabilidade, é a escolha perfeita para o templo. Então, o uso do ouro não apenas reflete a riqueza e o poder do reino, mas também a honra, a glória e a majestade de Deus, né, a quem o templo é dedicado. Então, menciona, né, os candelabros, lâmpadas, tenazes, todos feitos de ouro puro. Né? Então, novamente, esse detalhe do puro, reforçando a ideia da perfeição, da pureza, do sagrado. Né? Então, não são utensílios comuns, são peças, né, bem elaboradas, né, destinadas a servir a rituais sagrados que buscavam o quê? Aproximar o povo de Israel ao seu Deus. Né? Então, a importância, né, de todos esses itens. A partir ali do 22, a gente vai ter a menção de outros materiais, como incenso, faca, bacia, colheres, braseiras, né, tudo de ouro puro. Então, o texto vai mencionar também os portais do templo, né, especificamente os do Santo dos Santos, né, e os da casa, que são de ouro. Então, esse detalhe sobre os portais revestidos de ouro vai reiterar aí a ideia de que a entrada para o espaço sagrado é em si mesmo um limiar ali de Deus, separando, né, o mundo do celestial. Outra, né, coisa bem importante aqui no capítulo é a menção aí de Irão, né? Então, o Irão não é apenas um trabalhador, ele é um mestre em sua arte, cuja habilidade é tão renomada que ele é especificamente recrutado para fazer essa tarefa. Né? Então, sublinhando aí a importância da excelência artesanal na criação dos utensílios do templo. Então, não é suficiente que sejam feitos só por materiais preciosos. Devem ser trabalhados com pessoas com alto grau de habilidade e dedicação que vai então refletir aí, né, um respeito a Deus. Bom, se a gente for pegar, né, segundo Crônicas 4 e trazer, né, para os nossos dias, primeiro, né, a gente não tem como olhar, né, para esse templo, né, essa construção majestosa, né, sem fazer algumas inferências. Né? Por quê? Porque o que eu vou utilizar, né, nesse mundo agora? Alguma coisa sobre o Templo de Salomão. Né? Nós estamos tão distantes em tempo, em cultura, né, dos eventos narrados, mas se a gente parar para pensar, né, quando a gente reconhece que o templo, em sua grandiosidade e detalhes, serve como uma sombra, um precursor da realidade espiritual que encontramos em Cristo Jesus. Então, assim como o templo foi, né, cuidadosamente planejado e ornamentado com os materiais mais preciosos, nosso Salvador foi pré-ordenado antes da fundação do mundo, perfeito em santidade e majestade. Então, o ouro que cobria o templo e seus utensílios, ele vai nos falar aí da realeza, da divindade de Cristo. Então, o autor nos remete ao sacrifício consumado na cruz, onde o Cordeiro de Deus foi, né, oferecido. O mar de bronze usado para purificação nos faz lembrar que é pelo sangue de Cristo que somos lavados e purificados dos nossos pecados. E o papel importante ali dos artes, né, quando a gente pega especialmente Irão, nos lembra que Deus, o mestre artesão, trabalha em nossas vidas com a mesma dedicação e cuidado meticuloso. Cada provação, cada bênção, cada momento da nossa existência é como um golpe de cinzel, né? Moldando-os ali a imagem de Cristo, nosso Senhor. Então, há algo muito mais profundo a ser considerado. Então, enquanto o Templo de Salomão era uma estrutura física, um lugar definido como Deus habitava entre seu povo, né, através da obra redentora de Cristo, nós, os cristãos, nos tornamos o templo do Espírito Santo.
Então não há mais necessidade de edifícios majestosos, rituais elaborados para se aproximar de Deus. Pelo contrário, nós somos chamados a ser santuários vivos, carregando a presença de Deus no nosso coração e refletindo a outras vidas. Então, quando a gente pensa em 2 Crônicas 4, é uma profunda introspecção. Como temos tratado esse templo que nós somos? Nós temos buscado santidade, pureza em nossas vidas, assim como o templo foi cuidadosamente purificado e santificado. Nós temos reconhecido a obra do mestre artesão em nossas vidas, permitindo que ele nos molde segundo a sua vontade. Então precisamos refletir sobre isso. Nesses tempos modernos, onde o externo muitas vezes prevalece sobre o interno, 2 Crônicas 4 vai nos desafiar a focar no que é eterno, no que é espiritual. Então somos lembrados de que, assim como o templo foi construído para a glória de Deus, em nossas vidas deve viver, nós devemos vivê-las para o mesmo propósito. Então, quando possamos aqui contemplar a majestade do Templo de Salomão, nós possamos ser inspirados a buscar uma vida que reflita a glória e a beleza de Jesus Cristo, reconhecendo o privilégio e a responsabilidade de sermos templos do Espírito Santo neste mundo, que parece e que precisa, do toque redentor de Deus. Amém? Eu queria que você orasse sobre 3 pontos aqui em 2 Crônicas 4. Reconheça a santidade de Deus. Então, nós somos movidos a orar reconhecendo a inigualável santidade de Deus e pedir que nossas vidas, pensamentos e atitudes sejam sempre direcionadas para exaltar e reverenciar o seu nome. Ore por gratidão pela provisão de Deus. A gente deve agradecer a Deus por sua infinita provisão em nossas vidas, não apenas em termos materiais, mas também espirituais. Que possamos sempre reconhecer a mão de Deus nos mínimos detalhes ali da nossa caminhada cristã, confiando que Ele proverá todas as nossas necessidades, segundo a sua rica glória. E o último ponto é dedicação total a Deus, que possamos entregar a Ele não apenas parte de nós, mas todo o nosso ser, buscando a sua vontade em tudo e vivendo para a sua glória. Amém? Que Deus o abençoe.